Tive um problema aqui de conexão, mas já estou de volta. E hoje vamos falar de um tema que é bem importante para nós mulheres. Vamos lá, mulherada. Vamos falar aqui das crenças na menopausa. É um tema bastante importante que a gente possa estar abordando, esperando algumas pessoas entrarem, mas enquanto isso, acho que a gente tem falado muito de se recriar, eu tenho falado bastante em fazer diferente, em aproveitar esse período para a gente estar se transformando o tempo todo, né? Acho que essa transformação vai acontecendo o tempo todo. Estou esperando algumas pessoas. Oi, Amanda. Bem-vinda. Quanto tempo. Que bom que você está aqui comigo. Isso motiva bastante. Já estava entrando aqui no tema, dizendo que gostaria de falar um pouco, já que eu tenho falado muito em recriar-se, da gente se transformar, queria falar um pouco sobre a questão das crenças em torno da menopausa. Mas, para a gente poder abordar esse tema e chegar até a temida menopausa, pela grande maioria das mulheres, eu acho que é importante também a gente falar um pouco sobre o ciclo menstrual. O quanto ficou pra gente. E aí, Genai, estão aqui falando da menopausa, né, das crenças, a gente comentou bastante sobre isso algum tempo atrás. E eu estava dizendo que eu acho que é bastante importante que a gente possa também abordar uma questão que vem antes da menopausa, que são as crenças que foram ficando pela cultura sobre a menstruação, né? Porque até a gente chegar aqui nesse outro ciclo também tem uma larga jornada, né? E durante milênios as mulheres, o sangue menstrual era visto pelos homens como uma ameaça. Lá no início da cultura humana, eles temiam, na verdade, que o sangue pudesse atrair as feras. Isso era bem complicado. Para se ter uma ideia, dentro dessa cultura, os persas, 800 anos antes de Cristo, eles julgavam que as mulheres na menstruação eram muito impuras e que elas deviam se manter 15 passos longe do fogo, 15 passos longe da água, de tamanha impureza. Na Índia, no século IV a.C., tinha todo um ritual de purificação, de dias, de banhar-se 21 vezes no rio. Tamanho era visto como sendo a impureza, né? No fim do século XVII, os gregos, ainda olhando para esse estado da mulher, da menstruação, em que as mulheres eram impuras. Fim do século XVII, ainda que as mulheres eram impuras pelos gregos. E a tradição romana ligava o sangue menstrual às mágicas. Então, coloca o sangue numa verruga e ela vai desaparecer, ou tanto para o bem quanto para o mal, podia ser feito magias, né? Isso, até o século XVII, quando então a melancolia virou moda, pediam que as mulheres ficassem em repouso ali durante o período menstrual, porque eles ligavam muito a depressão, a melancolia ao estado menstrual. E muitas crenças já eram colocadas em torno disso, quer dizer, a mulher menstruada não podia cozinhar, a mulher menstruada não podia tomar banho, senão ia ficar louca, andar descalça. Até hoje, a gente ainda traz para a nossa cultura muitas dessas crenças em relação à menstruação, né?
E foi só em 1908, graças à ciência, que foi ligado, foi reconhecido pelos estudos, graças aos cientistas, que a menstruação estava ligada à fertilidade. A partir daí, mas isso aqui, né? Aqui em 1908, que a menstruação estaria ligada à fertilidade. Então eu fico pensando o quanto que a gente não guardou desses conceitos, dessas crenças que na verdade vieram desde os primórdios, e a mulher de madura, então, depois que ela criou os filhos, ela então não estava mais apta, é como se não servisse mais. Pausou, Genai? Eu dei uma pausa aqui, foi isso? Cortou e voltou? Dá um ok para mim, para a gente poder continuar. Eu estou falando nesse momento de que depois que a mulher, que foi reconhecido só em 1908 pela ciência, de que a menstruação estava ligada à fertilidade, na verdade, então ficou uma outra crença. A mulher tem os filhos, a mulher cria os filhos e lá na idade madura, obrigada Elaine, lá na idade madura, a mulher então ela já reproduziu, ela já teve os filhos, deu, né? Então resta envelhecer, olhar, é, ficar ali, já não é mais fértil, é como se a mulher assumisse o lugar de improdução. Então, olha quantas crenças veio se desenvolvendo desde o movimento em que a mulher menstruava até depois, quando ela já passou pela fertilidade, depois que ela teve os filhos, para o momento da maturidade e que ficou um outro olhar de que a mulher agora é velha. Ela não é mais produtiva, é como se não servisse mais. Então, até os nossos dias, muitas das crenças em torno do ciclo, do nosso ciclo menstrual, ainda são postos. Mas também o que eu vejo é que muitas crenças foram colocadas em torno do ciclo da menopausa. Assim como foi criado em torno da menstruação, crenças sobre isso pode, isso não pode, se ficar descalça vai ficar louca, se lavar a cabeça, se tomar banho. Também tem até uma questão muito interessante que normalmente mulherada diz ou pergunta, mas tá de chico? Essa expressão tá de chico, que é perguntada, ela vem de Portugal, onde Chico está se referindo a porco. Então, quando se perguntava, está de Chico, quer dizer, você está emporcalhada. Então, tinha um olhar muito pesado, né? E que ainda hoje tem. Eu acho que muitas mulheres já iniciam esse ciclo, a vida, muitas vezes se sentindo suja, com vergonha da própria menstruação. Então, tudo isso ficou no nosso inconsciente. E assim como a menopausa também fica no nosso inconsciente. Então, tem algumas crenças, por exemplo, a mulher não entra na menopausa aos 50 anos. Ela pode entrar na menopausa até os 60 ou antes, né? Se tiver algum procedimento no útero, uma mastectomia, onde tem que tirar o útero, também entra numa menstruação precoce, ou mesmo por um processo hormonal. Então, a idade não dá para ser certeiro. Fez 40 anos, já está na pré-menopausa, fez 50. Isso tem a ver com as crenças de que a partir de uma determinada idade a mulher já não é mais reprodutora. Então, ela liga-se essa não ser reprodutora com estar velha, né?
Então, o que eu vejo é que muitas mulheres, inclusive, até antes de entrar na menopausa, entram num movimento de envelhecimento. Acho que aí vem o envelhecimento precoce, que está ligado à crença. Ah, então já tive filho, já criei filho, meus filhos já cresceram, então agora, pré-menopausa, o que me resta? Me resta ficar doente, me resta engordar e não conseguir emagrecer nunca mais, me resta desenvolver depressão porque o hormônio vai mexer, me resta ter calores absurdos porque é assim que é, que mais? Sintomas horrorosos, né? Então, tudo isso está sendo pré-estabelecido. Primeiro que assim, cada mulher é diferente uma da outra, cada organismo é um organismo. Óbvio que os hormônios para o nosso corpo, eles, assim como tinham uma função inicial de juventude para a pele, assim como tinha funções específicas para uma gravidez, baixou o estrógeno, a gente vai sentir mudança física. Mas essa crença de agora eu sou velha e eu vejo muita mulher que ainda tem muito potencial, assumindo esse lugar de velhinha, assumindo esse lugar de que não tem mais nada a ser feito. Isso é uma crença, porque vamos combinar? Agora, junto com a menopausa, junto com a maturidade, a gente tem, na verdade, um outro despertar. E a menopausa nada mais é que o fim de um ciclo. Eu não vou procriar mais, mas agora é hora de cuidar de mim. A mulher, ela mantém a sabedoria. Então, passo parte da minha vida, a mulher se dedicando à gestação, a ter o filho, a cuidar desse filho, ao filho crescer, né? E agora que eles cresceram, então, na verdade, o ciclo eu estou livre. Grandes empresárias, grandes mulheres aí que estão no mercado de trabalho começaram após a menopausa. Eu me lembro, inclusive na minha faculdade, eu estava dentro da idade e encontrei uma colega que retomou o terceiro ano de psicologia depois que os filhos estavam adolescentes. Ela estava na época com 42 anos, né? Uma ótima profissional. E ali ela retomou com toda a força. Então, vamos olhar para esse lugar, que na verdade não é o final de um ciclo, é o começo de outro, é o final de um ciclo da reprodução. Mas a gente tem, na verdade, múltiplas oportunidades a partir daí, então. Eu acho que isso é bem bacana da gente poder estar reforçando, né? A outra questão é assim, a outra crença. Então, porque agora estou na menopausa, engordo e não tem jeito de voltar. A gente não emagrece nunca mais por causa dos estrógenos. Outra fantasia, gente. Emagrece sim. Agora, vamos combinar de ter uma alimentação mais saudável, vamos combinar de ter exercício físico. Ué, não é um novo ciclo onde agora eu posso cuidar de mim? Então, agora por exemplo, eu fiz uma esterectomia no ano de 2018 e em dezembro e em março eu senti muita fadiga. Então a médica pediu para eu entrar com a reposição hormonal. Tomei a reposição hormonal com o critério da minha médica. Ela disse para tomar um ano. Tomei março, abril, maio, em junho estava me sentindo inchada, estava me sentindo muito mal. Parei e fui para atividade física. Não voltei mais a tomar, estou me sentindo ótima e os calorões vão diminuindo. Então, assim, é o meu corpo respondendo, não é? Então, cada corpo é um corpo. Eu já entendi que a atividade física ela vai cuidar de mim, vai me dar aí uma sensação boa
sem que eu precise tomar o hormônio, porque eu fui para atividade física. Então, cada uma é uma. Isso aí, Gê. Que bom, sensação diferente, tá emagrecendo. Porque agora você começa a se dar o que não era possível antes, com teu filho pequenininho, enfim. Então é isso, é sempre tempo da gente estar se reconstruindo, sempre tempo da gente estar se transformando. Sensacional. Então, outra crença em relação à menopausa. Eu me tornei mais irritável. Tenho momentos de depressão. Bom, será que isso tem a ver com estrógeno? Ou será que, assim, já criei os filhos foram embora. Muitas mulheres que não têm uma outra função de trabalho entram numa síndrome do ninho vazio. Então, vai se cuidar, vai cuidar do corpo, vai cuidar da mente, que vai se sentir melhor, né? Então, também vai conseguir desviar desse momento de depressão, mas que não é porque você entrou na menopausa, é porque na tua cabeça você está se sentindo velha, na tua cabeça você está colocando uma crença de que você não é mais apta a produzir. Então, eu acho que esse olhar é que precisa ser modificado. A gente não tá para produzir filhos, mas a gente tá para se reproduzir. Cuidamos demais nessa fase de maturidade. A mulher já cuidou demais do filho. Agora é hora de cuidar de si mesma. Você tem um relacionamento, agora o casal pode se olhar um pouco mais, porque enquanto a gente está criando os filhos, o relacionamento fica muito distante, né? Então agora dá tempo. Agora, se eu, mulher, assumir esse lugar de velhinha, se eu, mulher, assumir esse lugar de que por conta desse ciclo, agora a depressão ela faz parte realmente. E se eu assumir esse lugar de que a gente engorda e não tem mais jeito, porque agora vai ser assim para sempre, de que eu vou sofrer com esse sintoma ou com aquele, primeiro que a gente está co-criando. Então, como eu disse para vocês no início, tem toda uma crença desde os primórdios, em todos os ciclos, né? Primeiro que a mulher era impura porque menstruava, né? E eu não estou falando isso tão longe, não. Eu estava contando aqui sobre os primórdios mesmo, sobre a Índia, sobre os persas, antes de Cristo. Mas ainda hoje existe essa crença. Ainda hoje na Índia existe essa crença da purificação da mulher ser impura em estado menstrual. Ainda hoje se tem a crença de que não pode pisar no chão, não pode lavar a cabeça, para meninas, inclusive, que estão aí com 20 e poucos anos. Isso são crenças que foram sendo passadas de região para região e a gente vai perpetuando isso. Vou contar para vocês como é que essas crenças que se tornam limitantes, como é que elas atuam. Não sei se todos conhecem, se conhecem, vai ouvir a história de novo, que é a história dos 5 macacos, né? Então, os cientistas fizeram o seguinte, pegaram 5 macaquinhos, colocaram num lugar lá, numa gaiola, em que eles tinham uma bananeira. E os macaquinhos lá pegavam a banana. E aí, o que aconteceu? Aí, depois que eles aprenderam, eles jogavam água. Quando eles iam subir, eles jogavam água. E os macaquinhos começaram a ficar com medo. Então, eles não subiam mais da bananeira. Depois de um tempo, quando eles entenderam que subir na bananeira ia tomar um esguicho de água fria, então o cientista foi lá, né, observador, tirou um dos macacos e trocou por um que não estava lá, que não aprendeu. Primeiro a pegar banana, segundo a pegar banana e ia tomar um balde de água fria. E o macaquinho olhou, oba, tem banana aqui, vou lá buscar. E ele foi subir na árvore. Quando ele foi subir na árvore, os outros 4 impediram ele, bateram nele, não deixaram ele subir na árvore. Ele não entendeu nada, só que ele aprendeu que não era para subir na água. E assim foi. Depois de um tempo trocaram o segundo macaco por aquele que não estava lá na época do esguicho. O terceiro, o quarto e o quinto. O que aconteceu nesse experimento? Quando estavam 5 novos macacos que não fizeram parte do experimento do esguicho da água, eles entravam, olhavam e nenhum deles
subia para pegar a banana. Eles esperavam alimento por uma outra fonte. O que a gente comprovou com isso? A gente comprova que uma crença limitante, ela é criada a partir de um experimento, ok? Os primeiros 5 macacos não se arriscavam mais a subir, porque de fato, quando subiram, foram pegos de surpresa com esguicho de água gelada. E os outros que vieram vindo, eles seguiam essa regra apenas. Não pode pegar essa banana. Somos impedidos. Pronto, criaram um padrão limitante, criaram uma crença limitante. Então, eles nem subiam na bananeira e não sabiam nem por quê, qual era o motivo. Eles apenas repetiam um comportamento. E nós, seres humanos, somos assim também. Muitos comportamentos repetimos e a gente não sabe nem por quê. É porque um dia alguém fez e passou para o outro, e para o outro, e para o outro, e chegou até mim. Então, tá aí uma coisa para vocês pensarem. Tem muitas coisas que a gente faz e que não são verdadeiras e que a gente continua fazendo por mera repetição. E isso vira crença. Assim como o fator menstrual virou uma crença, porque um dia lá atrás, ainda na época das cavernas, os homens julgavam as mulheres menstruadas como um perigo, porque o sangue podia atrair animais selvagens. Isso foi sendo repassado, que nem o esguicho de água. Mais tarde, depois que o homem evoluiu em muitas coisas, muitas culturas acreditavam que sim, que a mulher era impura, que sangrava. Tem em alguns lugares até acreditavam que a mulher adoecia uma vez por mês, porque ela perdia muito sangue e precisava de cuidados. Em outros, a mulher ficava isolada e não podia fazer comida, não podia cuidar dos filhos, porque ela estava sendo impura. Em outros, porque a mulher, o sangue dela poderia ser usado para magia, para mágica ou para cura de feridas, para cura de verrugas, né? E como eu disse no início, só em 1908, graças à ciência, que entenderam os cientistas que isso fazia parte do processo de fertilidade da mulher. Então, só que são coisas muito, crenças que foram se repetindo de uma geração para outra, como o macaquinho, que nós mulheres ainda hoje temos uma questão com o menstrual. Isso faz parte do nosso corpo, né? Muitas índias, aqui no Xingu, tem uma tribo em que as mulheres, quando menstruam, elas ficam no rio observando o sangue partindo. Mas note que também estão afastadas da aldeia. Elas ficam ali 3 dias distante da aldeia. Isso hoje, não precisamos ir muito longe, né? Agora, depois que entenderam que então a fertilidade está conectada à reprodução, então vamos reproduzir. Então vamos povoar o mundo, vamos deixar aí a civilização se fazer. E pronto, agora a mulher não menstrua mais, ela está velha, não serve para mais nada, então isola. E quantas de nós hoje, gente, aqui ainda hoje, acreditamos que estamos velhas, que estamos impotentes, que não temos mais muito o que fazer. Coincidentemente, tudo bem que não tem uma regra para chegar à menopausa. Pode acontecer aos 30, precocemente, aos 40, aos 50 ou até aos 60. Mas muitas vezes coincide também com o afastamento do trabalho, com a aposentadoria. E nem sempre as mulheres estão preparadas para esse afastamento. E aí vira um bolo total de sentir-se inútil, não se sentir mesmo mais produtiva. E agora, por conta de todo esse hormônio bagunçado, me deprimo, eu tenho mal-estar. Mulherada, é hora de se recriar, é hora de substituir esse sentimento que muitas vezes a gente está cocriando, a gente cria e fica, viu? A gente entende que se agora eu estou velhinha, naturalmente eu vou me comportar como velhinha, não é? Mas atenção, nós somos aqui uma nova geração, vamos chegar lá a sermos idosas com muito mais saúde, né? Mas vamos começar agora. Vamos para os exercícios físicos, vamos para a dieta alimentar, mas principalmente não vamos mais ligar
a menopausa com o estado de anciã. Vamos conectar a menopausa como o final de um ciclo reprodutivo e o início de um outro ciclo de criação. Agora eu vou fazer o que não deu para fazer lá enquanto eu estava criando meus filhos. Agora eu tenho tempo para cuidar da minha cabeça, do meu corpo, de olhar melhor para mim, coisa que não deu antes. É um novo ciclo e que, na verdade, é um ciclo de liberdade. Então a gente pode reaprender a desmontar as crenças que a gente vem aí repetindo desde as nossas avós, bisavós. A gente pode reaprender a cuidar de nós mesmas, mulheres, né? Então, o que faz uma mulher mesmo, e a gente precisa ter esse empoderamento das nossas virtudes, não está no nosso corpo, não está no que a gente está produzindo, não. Está nos nossos sentimentos, a nossa capacidade de superação em época de adversidade. E a mulher tem a capacidade de desenhar sorrisos em dias tristes. Eu acho isso muito bonito. Então fica a minha mensagem para vocês, para que vocês possam lembrar-se disso, aquelas que estão entrando na menopausa, aquelas que já passaram por ela e que muitas vezes podem se sentir velhinha. Em que lugar você está se colocando? Em que lugar é esse em que agora só me resta esperar para cuidar dos netos? Espera um pouco, a gente até foi projetada para ter filhos, mas a gente projetada para virar vovozinha antes do tempo, não. Deixem que as mães cuidem de seus filhos. Esse é o novo período de resgate para que a gente cuide de nós mesmas. Então, mulherada, se deem atenção. Olhem para isso com sabedoria. A sabedoria é muito pertinente ao nosso mundo feminino. Então, aonde você quer estar daqui 10 anos depende de como você vai se tratar agora. Então, vamos ter maturidade? Vamos ter maturidade, mas não diz respeito a nos tornarmos anciãs antes do tempo. Tudo tem seu tempo. A gente, quando chega lá, vai ser num outro momento. Agora não. Então, crenças que precisam ser dissolvidas, modelos de padrão que a gente tem o direito de quebrar. Lembrando da história do macaquinho, a gente tem todo o direito a fazer diferente, numa época diferente, num momento diferente, aonde eu venho falando muito de recriar-se, de aproveitar esse instante para fazer as mudanças que você precisa e que a gente ainda não parou para olhar. Vamos olhar para isso? No meu story, hoje eu pedi para que as pessoas colocassem uma pergunta para que eu pudesse falar aqui na live. E teve uma pessoa que disse assim, que tal uma receita para que a gente possa aproveitar esse período? Acho que a receita é essa. Primeiro, olhe para você, mulher, olhe para a sua sabedoria, respeite-a, pergunte a si mesma quais são os padrões, as regras, as crenças de repetição que estão norteando a tua vida. Faça diferente. Se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que fazer as coisas de uma forma diferente. Então, quebre algumas regras que nos acompanham há centenas de anos. Olhe para você, a receita vai se exercitar, vai experimentar um novo talento, vai descobrir talentos que até hoje não deu tempo para você descobrir. Então, reconectar com a sua sabedoria é a melhor receita. Não é porque sempre foi feito do mesmo jeito que tem que continuar sendo, né? Então, vamos transformar. Quando a gente estiver no ciclo de ser anciã, vamos respeitar, mas por enquanto não. Mulher madura para ser livre, para criar. É isso que nós somos. Bom, o meu recado foi passado. Muito contente por vocês todas que estiveram aqui comigo, que estão aqui comigo. Se tiverem mais perguntas,
mais ideias sobre assuntos que a gente pode estar trazendo, me chama lá, anota lá, manda mensagem para mim no direct, faço questão, tô olhando sempre. Assim que possível, tô... Ai, Elaine, que legal! A Elaine está dizendo que ela está estudando violino. Que delícia, que coisa linda! É isso mesmo. Quantos talentos a gente tem que ao longo dessa vida produtiva não dá tempo de olhar, né, meu amor? É isso mesmo. Tanta coisa para fazer, a gente tem liberdade. Vamos fazer. Tá bem? Lembrando sempre que as crenças e os padrões que nos foram pré-estabelecidos nem sempre são verdadeiras. É tempo da gente, assim como um macaquinho, arriscar subir na bananeira. Pode ser que o jato d'água não venha, não é porque ele veio uma vez para continuar vindo. Tá bom? Vamos lá, mulheres. Qualquer pergunta, um toque, me chama mesmo. Estou bastante empolgada nesse momento aqui de poder dividir, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. E estou aprendendo sempre com vocês. Obrigada. Um grande beijo. Até a próxima. Até lá.